Olá, sétimo ano, espero que vocês estejam bem, desejo saúde, tá? Seguinte, hoje eu vou pedir para vocês pegarem o caderno de geografia, anotar todas as informações que tiverem no vídeo, tá? Começa aí copiando mudanças da população brasileira no século XX, tá? Vamos lá. Esse período, nessas primeiras décadas do século XX, o ritmo de crescimento da nossa população registrou aí pequenas mudanças, pequenas alterações. As taxas de mortalidade elas caíram, mas essa transformação já demonstrava o início de uma tendência no nosso país, que é o aumento da expectativa de vida. Essa tendência foi desencadeada aí por algumas medidas do nosso governo, que foi projetos de urbanização e campanhas de vacinação. Essas intervenções elas diminuíram a proliferação de doenças, contribuindo aí para o crescimento populacional, tá? Entre 1940 e 1980, a população brasileira aí quase triplicou, passando de 41 milhões para quase 120 milhões de habitantes. Na penúltima aula eu pedi para vocês anotarem no caderno o significado aí de crescimento vegetativo. Entenda que é o número de nascimentos e subtrai com o número de mortalidade que você tem aí o resultado de crescimento vegetativo, ok? Vamos lá. A rápida e acentuada queda das taxas de mortalidade teve várias causas. E uma dessas causas está relacionada à industrialização brasileira, né? A indústria ela foi se instalar onde? Nos grandes centros urbanos, principalmente na região sudeste, tá? E isso promoveu o êxodo rural, que é a saída de trabalhadores do campo para as grandes cidades em busca de quê? Melhores condições de vida, uma esperança de encontrar emprego, ok? As cidades passaram a crescer, o que exigia aí a expansão de infraestrutura urbana. Quais são? Energia elétrica, transporte, escola, hospitais, água tratada, uma rede de esgoto de qualidade. Ao mesmo tempo, a medicina ela avançava e surgia aí medicamentos para tratar doenças que até então levavam as pessoas à morte, tá? A soma desses processos ficou conhecida aí como Revolução Médico-Sanitária e provocou uma queda da mortalidade no Brasil, em especial aí a década de 1950. Nessa década, as taxas de nascimento, de natalidade, continuaram elevadas, tá? E contribuiu para isso o fato de a economia brasileira estar em expansão, em crescimento, criando aí oportunidade de emprego. Outra curiosidade dessa época é que a presença da mulher no mercado de trabalho era menor, era reduzido, e os métodos de prevenção da gravidez menos populares. Outra informação interessante é que, nesse período, os direitos dos trabalhadores foram garantidos, tá bom? Nessa década, cresceu as cidades, a economia, a população. A preocupação do governo era atrair empresas, mas não era fazer obras para atender às necessidades básicas da população, como hospitais, escola, transporte. Tudo isso ficou em segundo plano, tá bom? Eu coloquei um gráfico aqui. Esse gráfico, gente, provavelmente vai cair no teste. Se vocês puderem, copia o eixo horizontal, o eixo vertical do gráfico. O eixo horizontal são os anos, o eixo vertical é o número da população absoluta. O que é população absoluta? É o número total de habitantes de uma região
pré-determinada, um país, uma cidade, um estado, tá? E aqui ele vai te dar o crescimento populacional, tá? Vou fazer 2 perguntas. Por acaso, eu coloquei essas 2 perguntas aqui, ó. Aqui. Anota, por favor, essas perguntas. Pausa o vídeo, anota. Anotou? Volta pro gráfico. Vou fazer a pergunta. Qual foi o crescimento da população brasileira no período de 1872 a 1900 e que fatores explicam esse crescimento? Cri, 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 cri. Vou responder. A população, ela saltou, né? Aumentou de 9,9 milhões para 17,4 milhões de habitantes. E imigrantes começaram a chegar em grande quantidade no período vindo aí da Europa, da Ásia, para substituir a mão de obra escrava após a abolição de 1888, ok? Foi até tema lá da penúltima aula. Segunda pergunta. Por que o crescimento da população se acentua a partir da década de 1950? Resposta. Isso se deve à revolução médico-sanitária que diminuiu a mortalidade no país. Ponto. Resposta. Vamos falar aí de 1990 até hoje, ok? Entenda que uma nova tendência foi detectada, melhor, né? A natalidade, o número de nascimento continua a cair e a medicina avançar no sentido de prevenir doenças e aumentar a expectativa de vida, né? Isso quer dizer que continuará o crescimento do número de idosos da população brasileira, tá? No entanto, a precária qualidade de vida de parte das pessoas ainda é um grande problema no nosso país. Além disso, existem muitas diferenças quanto à qualidade de vida no Brasil, com algumas regiões aí apresentando melhores condições e oportunidade do que outras. Ou seja, o que eu estou falando? Desigualdade social, tá bom? Eu coloquei esse mapa aqui, eu vou fazer algumas perguntas em relação a ele e após eu vou dar a resposta, tá? Aqui eu tenho um mapa onde eu tenho a densidade demográfica, ou seja, aglomeração, né? É um mapa de 2010, do censo de 2010 do IBGE. Ele mostra o quê? Que a parte mais escurinha é onde tem o maior número de habitantes, né? Então, você vê que no Nordeste, Sudeste, Sul, você tem um grande número de densidade demográfica, ou seja, de pessoas. E as partes mais claras, menos pessoas. Pergunta. Como se distribui a população brasileira pelo território? Quais são as áreas mais populosas e as menos populosas? Se você perceber, eu já até respondi. Resposta. A população ela se concentra no litoral, principalmente no Sudeste e Nordeste, tá? Já no interior da Amazônia e Centro-Oeste, a concentração populacional é menor. Pronto, resposta. Bom estudo. Frase do dia, ou da semana, né? Frase da semana, melhor. Nem todos os dias são bons, mas há algo bom em cada dia. Mesmo que o seu dia não seja bom, veja sempre o lado bom do seu dia. Veja os pequenos detalhes que passam despercebido, tá? E agradeça por esse momento, ok? Boa semana, bons estudos e que essa coronga acabe quanto antes, que eu não aguento mais ficar em casa. Beijos, pessoal.